Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo bíblico aqui a respeito da riqueza e da pobreza, os valores. O que é a verdadeira riqueza que Deus se refere na palavra de Deus e qual é a verdadeira pobreza que Deus se refere na palavra de Deus. Até agora os irmãos observaram que a riqueza financeira aqui nessa terra para Deus não é nada. Agora a riqueza espiritual aqui nessa terra para um ser humano é tudo. Na verdade é isso que a Bíblia nos explica. Certo? Nós vamos chegar lá. Vamos lá. Sobre a pobreza. Uma das atividades que Jesus avocou na sua missão dirigida pelo Espírito Santo foi evangelizar os pobres. Essa referência está lá em Lucas capítulo 18, Isaías 61:1. Tá, em outras palavras, o Evangelho de Cristo pode ser definido como o Evangelho dos pobres. Eu já passei isso para vocês, não vou repassar no vídeo para vocês recapitularem lá. A referência está em Mateus capítulo 5:3, 11:5, Lucas 7:22 e Tiago capítulo 2, versículo 5. Os pobres, irmãos, que Deus se refere na face da terra aqui, os pobres que Deus se refere nessa terra aqui, é aqueles que são, como é que eu vou dizer para os irmãos? São aqueles que são os humildes, aqueles que estão aflitos nesse mundo aqui, os quais clamam a Deus continuamente por providência. Estão entendendo? Esses aqui são os pobres que Deus se refere aqui na palavra dele. Está entendendo? Que os irmãos têm que entender. Esses são os pobres. É atrás desses que nós devemos andar. Correr atrás deles, dos aflitos, dos necessitados. Porque aflições, irmãos, existem de várias maneiras na face dessa terra aqui. Existe a aflição financeira. Às vezes um irmão que está padecendo necessidade, está desempregado, tem um monte de filho, não consegue pagar uma água, não consegue pagar uma luz, não tem alimento dentro de casa, vê seus filhos padecendo necessidade. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo, de ver meus filhos, às vezes não ter nada dentro da minha casa, absolutamente nada, irmãos. E eu firme na presença do Senhor ali. E me aconteceu isso. E graças a Deus sempre apareceu uma boa alma e me socorreu. E sempre essas pessoas estão na minha oração até o último dia da minha vida. Enquanto esse coração aqui dentro bater dentro do meu peito, eu estarei orando por eles. E graças a Deus estão todos muito abençoados. Que Deus nunca deixe faltar nada para eles. E cada dia que dobre, triplique a riqueza deles, o trabalho das mãos deles. Eu oro para Deus abençoá-los muito, porque me socorreram num momento de muita necessidade, já fui socorrido. Então por isso que eu falo, eu passei pelo vale e eu falo daquilo que eu passei, minha experiência de vida. Eu sei o que é necessidade, eu sei o que é padecer de tudo quanto é tipo de necessidade. Eu fui, assim, como eu vou lhes dizer, já padeci muita necessidade da minha vida, mas graças a Deus não fiquei sem socorro. Por quê? Porque a Bíblia fala que um justo jamais mendigará o seu pão. Está entendendo? Vocês estão entendendo? E algumas pessoas ricas vieram me socorrer. Entenderam? Graças a Deus. Rico, presta atenção, hein? Socorro os pobres da sua igreja, que Deus te abençoa grandemente. Deus vai se agradar mais e mais de você, tá? Irmãos, aqui fala assim, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui para trás, aqui, ó. Os pobres são os humildes e aflitos desse mundo, os quais clamam a Deus em grande necessidade, buscando socorro. Ao mesmo tempo, eles são fiéis a Deus e aguardam a plena redenção do povo de Deus, do pecado, sofrimento, fome e ódio que prevalecem aqui no mundo. Sua riqueza e sua vida não constituem coisas desse mundo. Essas referências, irmãos, está lá em Salmos, capítulo 22, 26, Salmos 72, versículo 2 ao 12, Salmos capítulo 13, e Isaías capítulo 11, versículo 4, Isaías capítulo 29, versículo 19, Lucas capítulo 6, versículo 20, Jó capítulo 4, versículo 3. A libertação do sofrimento, da opressão, da injustiça e da pobreza com certeza virá aos pobres de Deus. Essas referências estão lá em Lucas capítulo 6, 21. E depois, irmãos, o nosso próximo estudo vai ser o cuidado dos pobres e necessitados da igreja, tá? Esse vai ser um estudo também meio longo. Irmãos, os pobres que a Bíblia se refere aqui, que devemos estar em constante busca deles, socorrê-los,
são aqueles pobres, irmãos, que padecem todo tipo de necessidade. Tem pobres que eles são pobres, tem ricos, são ricos, têm dinheiro, têm emprego bom, tudo, mas eles são pobres, estão em depressão. Essa depressão aí é uma coisa que alguns dizem que é um problema de saúde. Não é, irmãos. A depressão é um espírito maligno que está na pessoa, lá que está rodeando, lá que está oprimindo ela. Não fica se iludindo, achando que depressão é doença, que não é doença não, tá? É coisa espiritual isso daí. E tem cura. E eu vou explicar para os irmãos como que se cura da depressão também. É um outro estudo que nós vamos fazer. Os pobres da igreja, irmão, constituem não somente em pobres financeiros. Tem esses tipos de pobres aí. Às vezes uma pessoa presa num vício, que não consegue se libertar. Às vezes uma pessoa que ela é deprimida, que ela é triste, ela tem uma tristeza profunda no seu coração. Ela é constituída, ela entra nesse grupo aqui de pobres da igreja também. Tá entendendo? Então, essa palavra pobreza, que a Bíblia se refere aqui, o Evangelho é para os pobres de Deus, é para aqueles que estão oprimidos debaixo de alguma opressão de Satanás. Entendem agora o que é opressão? Opressão é isso daí, os pobres de Deus. Nós temos que observarmos dentro da igreja as pessoas pobres, tá entendendo? Tanto as financeiras como as pessoas pobres que estão sendo oprimidas pelo inimigo, pelo nosso inimigo, certo? Que os irmãos sabem que nós temos um inimigo ferrenho aqui, um inimigo muitíssimo poderoso, muito astuto, muito inteligente. Ele está aqui na face da terra desde o princípio, então ele é astuto, ele conhece tudo, ele viu a gente nascer, ele acompanhou nossa vida, ele sabe tudo da gente. Então, por isso que a gente temos que buscarmos a sabedoria de Deus aqui dentro, que é só ela que no livro do nosso inimigo astuto, que é, vocês sabem quem que é, né? Aquele que veio lá de cima lá, Lúcifer, que era o segundo em poder lá no céu. Bom, isso aí também é outra explicação lá na frente lá. Então, irmãos, a gente devemos cuidar dos pobres, dos necessitados dentro da igreja. Aos homens ricos, prestem mais atenção na palavra de Deus. Às vezes você pode estar sendo enganado na sua igreja aí. Às vezes o pessoal não está te explicando a coisa direito, o que é buscar a Deus. Às vezes você está querendo, você quer ser uma pessoa sincera, você quer realmente achar o caminho verdadeiro. Você almeja ir para o céu junto com o Senhor e às vezes alguém aí, né, não tem a coragem de chegar para você e te explicar o Evangelho verdadeiramente como ele é, certo? Então esteja sujeito à repreensão, seja um homem humilde, aceite repreensão, se porventura vier, não que eu estou dizendo que vá vir sobre você, por você ser rico, não, de maneira nenhuma, tá entendendo? De maneira nenhuma. Mas se você sente no teu coração, se você quer saber a verdade, se ninguém nunca te falou a respeito disso daqui, amigo, irmão, toma cuidado. Abra teu olho. Assista meus vídeos para trás aí, como reconhecer os falsos mestres e os falsos pastores, que vocês vão entender muita coisa aí, que isso quase não é divulgado. Entendeu? Geralmente, isso daí não pode, né? Existe uma cúpula, existe no meio evangélico, certas coisas que é assim, eles dizem, não é bom ser pregado, sabe? Malandragem, né? Pois é, só que aqui não é malandro não, aqui fala mesmo. Tá? E mostra para você onde está escrito. Irmãos, então é isso que o povo de Deus espera. Espera a libertação desse sofrimento, dessa opressão aqui nesse mundo. Se está sofrendo, estás oprimido, não se preocupe. Tem saída, irmão. Tem saída. O Senhor Jesus Cristo pode te libertar de tudo. Ele vai trazer paz na tua casa, vai trazer harmonia no seu lar, vai trazer amor no coração teu pela tua esposa, da tua esposa para você. Ele vai transformar a tua vida completamente, mas seja fiel a Ele, busca Ele de coração, em espírito, em verdade. Qualquer dúvida, manda para mim aí uma pergunta, dúvida que você tem, missionariogilson2019@gmail.com, que eu respondo toda a tua dúvida, te dou todas as referências bíblicas para você entender completamente o Evangelho e a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, tenham boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo com todos, espero tê-los ajudados. E vamos buscar a Deus com sinceridade. Não brinque com a palavra de Deus, não. Isso é coisa muito séria. A paz do Senhor Jesus com todos, irmãos. O próximo estudo nosso, vocês sabem qual que é, né? O cuidado dos pobres e necessitados na igreja. A paz do Senhor Jesus com todos. Amém. Fiquem com Deus.